Só que o present perfect, ele é diferente. Por quê? Porque ele até existe no português, mas ele não é falado. Hey, what's up guys? Welcome to Magic English with Luke, and this is our 11th class. Essa é a nossa 11ª aula. Então bora comigo. Present Perfect, novo tempo verbal. Bom, Present Perfect é um terror aí pra galera, a galera se aterroriza com esse tempo verbal, então pode ficar tranquilo que é mais fácil do que parece, tá? Por que é tão difícil assim pro brasileiro entender o Present Perfect? Bom, vocês lembram que eu falei pra vocês que para aprender uma língua não é traduzir a sua língua para outra? Na verdade, você vai aprender como é que aquele povo se comunica. Então, não necessariamente vai ser a sua língua traduzida, porque às vezes eles não falam da mesma forma, às vezes eles falam de formas diferentes. E é exatamente o que acontece aqui no Present Perfect. Tempos verbais são formas de falar que nós que falamos português também falamos normalmente assim no nosso dia a dia. Só que o Present Perfect, ele é diferente. Por quê? Porque ele até existe no português, mas ele não é falado. Não precisa ter medo. É muito mais simples do que você imagina, gente. Literalmente, você usa o Present Perfect com ações que começaram no passado e continuam acontecendo até agora. Ou seja, não acabaram. É o que? É uma ação no passado que começou e continuou e teve um resultado hoje. Então você percebe que o Present Perfect, ele é linkado entre o passado e o presente? Por exemplo, se eu perguntar pra você, quantas vezes na sua vida você viajou pra fora do país? Pra você fazer essa pergunta no inglês, você tem que usar o Present Perfect. Não importa como é que tá a frase em português. Mas por quê? Porque eu tô perguntando na sua vida. Então assim, desde o dia que você nasceu, desde o passado até hoje, quantas vezes você foi pra fora do país, por exemplo, nesse período todo até hoje? Então, esse é o segredo do Present Perfect. Eu vou aqui ensinar pra vocês agora quais são as regras do Present Perfect. Como é que a gente usa ela pra montar as frases. Por exemplo, na afirmativa, na positiva. Aqui apareceu um novo auxiliar. Lembra o que é auxiliar mesmo? Auxiliar é uma palavrinha que aponta em qual tempo verbal tá falando aquela frase. Então a gente tem o do, present simple. A gente tem o did, past simple. E agora a gente tem o have, que é present perfect. É um outro auxiliar. Não é o verbo to have, que é ter. Ele também existe. Mas esse aqui é o auxiliar. Igualzinho, lembra no do e no does? Do you do something? Did you do something? Existem esses dois. Você fez alguma coisa? Você fazia alguma coisa? Agora a gente tem o have com o auxiliar. Como é que eu monto então uma frase no Present Perfect? Se o sujeito for I, we, you or they, o auxiliar have vai ficar have mesmo, mais um verbo no particípio. Calma que eu vou te explicar esse verbo no particípio, tá? E se for he, she e it? Bom, aí o have auxiliar vai virar has. Por quê? Ele é present perfect, gente. Se ele é present perfect, o auxiliar have vai estar no presente. E a gente sabe que quando a gente conjuga o verbo to have no present simple, por exemplo, ele fica com I, we, you and they have e she, he, it has. Pô, então peraí, o que é esse verbo no particípio? Vocês lembram aquela tabelinha no past simple do did? Regulares e irregulares? Pois é, nós também temos aqui uma listinha diferente dos verbos. Só que assim, os verbos regulares, como particípio, eles são iguaizinhos os verbos regulares no past simple. Sempre. Os que mudam são os irregulares. Os irregulares, ele já vai ter uma terceira coluna ali. Como assim terceira coluna? É que normalmente quando você vê uma lista de verbos irregulares, você normalmente vê assim, ó, uma lista com verbos no infinitivo, uma lista com verbos no passado, past simple, e uma terceira lista de verbo. São aqueles verbos que a gente vai usar aqui no present perfect, nos perfects. Como é que eles chamam? Verbos no particípio. Eu não importa pra mim se você sabe ou não o que é verbo no particípio, tá? Mas o que é verbo no particípio no português? É o quê? É aquele estudado, limpado, cozido, varrido,
entendeu? Então são esses idos. E no inglês, como é que é? No inglês é essa o quê? Os verbos regulares, que é igual do past simple, e os verbos irregulares, que é essa terceira coluna de verbo agora, que é um pouco diferente da past simple, um pouquinho diferente, alguns são iguais e outros são diferentes. De novo, galera, não decorem aqui, pega a tabela, coloca do lado para fazer exercício, tá? A melhor coisa do mundo, você vai automaticamente decorar aquilo fazendo exercício e usando. Bom, mas como é que a gente traduziria uma frase, então, no present perfect, em português de verdade? Olha só, você até consegue, mas você não usa muito. I have cleaned my room. Eu tenho limpado meu quarto. Tá vendo? Eu tenho limpado meu quarto. Existe no português? Claro que existe, mas a gente quase não usa no dia a dia. Eu tenho limpado. A gente não usa o tenho limpado para uma ação que começou no passado e continua até hoje. Você entende a lógica do present perfect? Você só vai usar para ações que começaram no passado e continuam até hoje. Então, por exemplo, we have finished, um verbo regular, to finish. You have started, start, um verbo regular, coloca ed no final. It has gone, tem ido. Mas você percebe que a gente quase não usa esse tempo verbal em português, é por isso que é tão difícil. Mas ele é muito usado no inglês, muito usado mesmo. E é mais fácil usar ele quando a gente aprende ele do que alguns outros. Mas bom, vamos ver na negativa então. Como é que a gente estrutura um present perfect na negativa? You have not finished. They have not started. E se for com he, she, it, a gente sabe que é has. Então vai ficar has not. He has not done. She has not been. Ela não tem sido. Ela não tem estado. In question. Como é que eu faço uma pergunta no present perfect? Também é simples, galera. É só a gente lembrar lá o que a gente faz com os auxiliares do past simple, do present simple. O que a gente faz em pergunta? A gente pega o auxiliar do did, does e coloca na frente. Aqui é igual. Qual que é o auxiliar do present perfect? É o have e o has, dependendo do sujeito. Então é ele que vai pular para frente do sujeito. Então, por exemplo, I have cleaned. Have I cleaned? You have finished. Have you finished? E se for he, she, it? A mesma coisa, você pega o has e coloca lá na frente do sujeito. Por exemplo, has he done? Has she been? Has it gone? Simples assim, o verbo no particípio fica igualzinho como tá na positiva, tá? Não muda nada. Os verbos no particípio são sempre iguais, tá? Aqui no present perfect. Então é o seguinte, a gente já sabe que tem verbos regulares no particípio e irregulares, igual lá no past simple. Os verbos regulares, graças a Deus, são iguaizinhos do past simple, galera. Só os irregulares que não são, tá? Mas os regulares são iguaizinhos. Ah, então se eu souber como é que escreve o passado, eu vou saber como é que escreve o particípio? Sim. Mesmo que o significado não seja o mesmo. Por que que não é? Ué, porque um é I cleaned, eu limpei, e o outro é I have cleaned, eu tenho limpado. Por exemplo, eu tenho limpado a minha janela, I have cleaned my window. Eu não terminei de limpar ainda, eu continuo limpando a minha janela, tá ligado? Eu comecei no passado e ela tá sendo limpa. Você entende a conotação do present perfect? Ele é bem tricky, mas ele é bem da hora de usar quando a gente aprende. Bom, vocês podem ver aqui nos verbos regulares, que o quê? Você faz o quê no particípio? Igualzinho no simple past, coloca o ed no final. Por exemplo, vamos lá, finish, verbo infinitivo, to finish. O que você vai fazer aí? Bom, você vai pegar o sujeito, we, qual que é o auxiliar do present perfect que linka com we? É have. Então, we have e o verbo no particípio, finished. Nós temos terminado. Como é que conjuga o to start, por exemplo, usando o sujeito she, que é ela? A gente sabe que o auxiliar é has. Então, she has started. Invite, he has invited. Close, you have closed. Agora nos verbos irregulares, como eu já disse pra vocês, que são aqueles que não terminam em ed, a gente também tem no past simple, lembra? É a segunda coluna de verbo da nossa lista de verbo. Alguns verbos vão ser parecidos, vão ser iguais, outros vão ser diferentes. Por exemplo, alguns que são iguais. Verbo comprar, to buy. To buy, I bought. Eu comprei. O passado de buy é bought. Qual que é o particípio de buy? Também é bought, tá? Mas é comprado. Mesmo que não importe a tradução, você tem que entender qual foi o sentido da frase. Então, I have bought, porque você tem que usar auxiliar do present perfect. Então, I have bought. Ou, por exemplo, have, o verbo ter. Peraí, eu não tenho auxiliar? Tem, mas igualzinho o do e o does, lembra? O did. A gente também tem o verbo aqui, to have. O verbo to have é o quê? É ter. O have no present perfect é o quê? É um auxiliar. Então, ó, bora comigo aqui, ó.
had. Verbo no simple past. Como é que é o verbo no particípio? Também é had. Ele se escreve da mesma forma, tá? Então, he has had. Ele tem tido. Então, e algumas vezes eles são diferentes, como vocês podem ver aí na tabela também aí. Vocês podem ver aí que tem vários diferentes. Break, quebrar. I broke, eu quebrei. I have broken, present perfect. Eu tenho quebrado. Broken é o verbo da terceira coluna ali da nossa lista. Fall, cair. You fell, você caiu. You have fallen, você tem caído. See, ver. She saw, ela viu. She has seen, ela tem visto. To go, ir. He went, ele foi. He has gone, ele tem ido. Consegue ver? Eu sei que é difícil você ver a diferença quando não tem complemento da frase, mas agora a gente vai olhar alguns exemplos para você entender o present perfect nas frases. Para você entender o sentido das frases no present perfect, dessa vez se você não visualiza a frase em inglês, agora você vai ter dificuldade. Você tem que visualizar o que está acontecendo na frase como se fosse ao redor de você para você poder entender. I have lost my passport. Eu tenho perdido meu passaporte. O que significa isso no inglês, gente? No português é muito estranho essa frase. Mas no inglês significa o seguinte, que eu perdi ele no passado e eu ainda não encontrei ele. Ou seja, I can't find my passport now. Eu não consigo encontrar meu passaporte agora. Mas se eu falasse pra você assim, ó, I lost my passport. Você perdeu o seu passaporte. Não necessariamente você não tá com ele agora. Você pode ter perdido e achado ele de novo. Agora, I have lost my passport. Literalmente, você ainda não achou. We have bought a new car. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho comprado um carro novo. Peraí, como assim? Significa que eu tenho um carro novo agora. I have a new car now. Eu comprei ele e agora eu tenho um carro novo. Então, I have bought a new car. Eu tenho comprado um carro novo. It's Rachel's birthday tomorrow and I haven't bought her a present. Então, o que isso significa, gente? Bom, a primeira frase a gente sabe que tá no quê? No present simple. It is, é o aniversário da Rebeca, amanhã. And, conectivo da frase. Outra frase, I haven't bought her a present. Eu não tenho comprado. O que significa isso? Significa que eu não tenho o presente agora. I don't have a present for her now. Eu não tenho o presente dela agora. Bob is away on holiday. Oh, where has he gone? O que eu quero dizer com isso? Where is he now? Onde ele está agora? Bob is away on holiday. Então ele está fora no feriado. Aonde ele tem ido? Para onde ele foi? É a mesma coisa que você pergunta. Você pode perguntar para onde ele foi, por quê? Porque ele ainda não voltou. Ele tá lá ainda no holiday, entendeu? Então ele continua lá ainda, viajando para onde é que ele for. Ele não voltou ainda. É por isso que você usa o quê? O present perfect, porque ele tem conexão no presente. Ele ainda não voltou. Se ele tivesse voltado já, aí seria o quê? Past simple. Aí seria o quê? Where did he go? Can I take this newspaper? Have you finished with it? Posso pegar esse jornal? Você já terminou ele? Eu sei muito bem, gente, que a segunda frase não é exatamente traduzida dessa forma. Se você traduzir ao pé da letra, fica o seguinte: você tem terminado com ele? Você tem terminado ele? Você tem terminado ele? Você vê que a gente não usa. Então é como se fosse o quê? Você já terminou ele? Entende a conotação do já terminou? Você já fez alguma coisa? Conectado sempre no presente. Sempre no presente. O que eu quero perguntar com isso? Se você continua lendo ele, tá? Se você ainda não terminou ainda. Até agora você não terminou. Começou no passado e até agora. Você tem terminado ele? Você terminou ele? Não. Does Lisa know you're going away? Yes, I told her. A Lisa sabe que você vai go away, embora? Yes, I have told her. Sim, eu tenho falado com ela, mas olha que estranho. Então eu já falei com ela. Entendeu? Eu já falei, eu já avisei ela. I have told her, entendeu? Então essa é a conotação, eu já avisei ela, tá? Tá conectado no presente, até hoje. Eu tô perguntando pra você se desde antes, se você já falou com ela até hoje. Então, I have told her, conectado com o presente. I have lost my keys. I don't know where they are. De novo, olha a conexão com o presente, gente. Eu tenho perdido a minha chave, eu não sei aonde elas estão. Por que eu usei I have lost? Porque eu continuo não achando elas. Elas continuam perdidas. Se eu tivesse só perdido e achado, poderia ser I lost my keys. Mas se você não achou ainda, I have lost my keys. I don't know where they are. Então, gente, vamos lembrar o seguinte aqui, tá? Como no português a gente tem vários tempos verbais, no inglês a gente também tem vários tempos verbais. E a gente escolhe qual usá-los de acordo com o que a gente quer falar com a pessoa. Então, às vezes, você consegue usar
dois tempos verbais iguais pra falar a mesma coisa pra pessoa. Por exemplo, eu perdi a minha chave. Eu perdi a minha chave, eu posso ter encontrado, ou eu perdi a minha chave, eu posso não ter encontrado ainda, por exemplo. Você concorda comigo? Depende da conotação, depende do que você quer dizer. É por isso que é tão importante você saber usar os tempos verbais. Então sempre tá linkado o passado com o presente, sempre. É sempre um resultado, tá? É sempre querendo um resultado no agora, tá? Esse é o principal segredo do Present Perfect. O Present Perfect, ele só começou aqui, tá? A gente vai ter muito mais aulas de Present Perfect. Esse aqui eu vou falar pra vocês que é sim o tempo verbal mais challenging, mais desafiador de todos os tempos verbais, na minha humilde opinião. Mas ele não é impossível, ele é só desafiador pra gente porque a gente não usa ele no português. Mas vem comigo que não é difícil, é realmente só entender alguns detalhes, algumas peças, sabe, do nosso Lego, do nosso quebra-cabeça, do nosso puzzle, e juntar e o negócio vai dar certo, tá? Então vem comigo, não se amedronte, tá? Eu vou deixar aqui disponibilizado pra vocês o meu site dessa aula, explicando o Present Perfect, tá? Todas as estruturas, tudo pra vocês, com os exercícios. Vou disponibilizar também game interativo pra vocês praticarem aí no celular, é tipo um joguinho, é bem legal. Vou disponibilizar também os meus slides pessoais. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, algum problema, alguma coisa assim, pode mandar mensagem pra mim por qualquer uma das minhas mídias, que eu vou estar te respondendo, que eu vou estar solucionando sua dúvida, tá bom? Então, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, por favor, entre em contato comigo, que eu vou tirar essa dúvida com o maior prazer do mundo. Então, don't forget, não esquece, thumbs up, curte aí, subscribe, se inscreva, and share with your friends, e divida com seus amigos. I'll see ya!